Olá a todos, eu me chamo Felipe Vilar, sou estudante de Biologia da Universidade Estadual Paulista e hoje eu vim aqui trazer algumas questões das últimas 3 provas do Enseja de Biologia, as provas do ensino médio, para eu falar um pouco sobre o que eu achei da prova, sobre essas questões que eu resolvi, sobre a prova no geral também, e conversar um pouco sobre o conteúdo, alguns conteúdos que eu acho que são um pouquinho mais difíceis e que as pessoas, mesmo aqueles que já se prepararam um pouco, podem ter um pouco mais de dificuldade quando forem estudar. Então, dito isso, vamos para a primeira questão aqui. A gente vai falar um pouco da prova, e a primeira coisa que eu achei interessante da prova do Enseja é que muitas questões vão ser como essa. Muitas das questões você não vai precisar, assim, serão questões que vão abordar um conteúdo específico como essa, que a gente já vai ler, mas fala sobre cultivo de células em laboratório. Essa questão é uma questão de biologia, mas poderia ser de química, de física, de qualquer outra coisa. Mas na verdade é uma questão de interpretação de texto. Você não precisa saber nada sobre biologia, sobre química, sobre qualquer outra coisa. E você consegue resolver essa questão apenas interpretando o texto, apenas com as informações que são dadas e apresentadas no texto. Então vamos lá. Questão 11. Embora ainda seja uma tecnologia sofisticada e cara, já é possível produzir carne no laboratório. Um pedaço muito pequeno de tecido é retirado do animal e as células se reproduzem em laboratório, livres do contato com micro-organismos do gado. Uma das vantagens dessa tecnologia é a. Melhorar o gosto da carne. B. Aumentar o valor nutricional da carne. Essas duas alternativas não têm nenhuma relação com o texto. Não tem nada no texto falando sobre melhorar o gosto da carne ou piorar, aumentar o valor nutricional da carne ou piorar o valor nutricional da carne. Então, mesmo que essas alternativas estejam certas, elas estão completamente desconexas. E isso é um fator a favor de não marcar essas questões. Por quê? Quando você vai marcar uma alternativa, essa alternativa tem que ser a que melhor responde à pergunta. Às vezes você verá em questões da prova do Enseja e de muitos outros vestibulares, como de muitas outras provas de concurso de vestibular, você verá alternativas que mais de uma alternativa certa. Só que só uma vai ser a alternativa que responde realmente à questão. Que se você marcar, você vai ganhar ponto. Mas a alternativa isolada, você dê ela isoladamente, a informação que está contida nela está certa. Ela não está errada, entendeu? Pode ser o caso dessas duas aqui, não sei, e não importa, na verdade. Elas estão desconexas com o texto, e isso significa que provavelmente é um fator a mais para a gente desconsiderar isso daqui. Vamos continuar. C. Produzir carne de forma mais simples e barata. Isso aqui é o contrário do início do texto, né? Embora ainda seja uma tecnologia sofisticada e cara. É literalmente o contrário do que essa alternativa diz. E D. Diminuir a contaminação de carne com bactérias do animal. Então, como diz no final do texto, e as células se reproduzem em laboratório, livres do contato com micro-organismos do gado. Então, alternativa D. O importante é isso. O importante tem que saber. Muitas das questões serão de interpretação de texto. O texto, leiam sempre o texto. Prestem muita atenção no texto. O texto não é enfeite. O texto é parte fundamental das questões. Tá? Então, a segunda coisa que eu vou falar para vocês é: marquem a alternativa que melhor responde à questão. Existirão questões em que muitas alternativas, mais de uma alternativa vai estar com a informação correta, mas essa informação não responde à pergunta. E ela não tem a ver com o texto, com o que está sendo trabalhado. Então, primeiramente, isso que eu quero falar sobre a prova, e eu usei essa questão aqui para falar sobre isso. Próxima questão que eu vou falar para vocês são duas coisas. A primeira é que, até mesmo nas melhores provas, nas provas mais bem feitas, você pode encontrar questões mal feitas, como é o caso dessa questão aqui. Isso não é motivo para se desesperar. Calma, se você está seguro, se você estudou o conteúdo, tenta marcar a alternativa que você acha que tem mais chance de ser a correta. Mas tem questões que estão mal feitas, essa daqui deveria ser anulada. Eu acho que não foi anulada, eu dei uma olhada e eu
não achei nada, não sei se o INSEE anula as questões, mas se quando você fizer a sua prova, tiver alguma questão que você tiver na dúvida, converse com o professor e veja se é possível fazer anulação. Lembrando que eu não sou professor, eu sou estudante de biologia e do bacharelado, nem faço a licenciatura. Então vamos para a questão, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas assim, quando a questão ela tem um problema, você tem que tentar marcar a alternativa que provavelmente é a correta, para caso ela não seja anulada, né? E é o que a gente vai ver aqui, como tentar fazer isso, como tentar não sair no prejuízo quando a gente encontra uma questão que tem problemas. Então, questão 29. Os teólogos do século XVII haviam feito um cálculo para determinar a idade da Terra, ou seja, estamos falando da idade da Terra, com base nas genealogias bíblicas, e estimaram que a Terra e todo o universo haviam sido criados por Deus aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Alguns chegavam mesmo a precisar o ano de 4004 a.C. como o momento exato da criação. Nos dias atuais, essa datação é questionada cientificamente com o estudo de A. Registros fósseis. B. Reações bioquímicas. C. Atividades vulcânicas. D. Fenômenos climáticos. Nenhuma das alternativas responde corretamente essa questão. Qual era a intenção de quem formulou essa questão? Provavelmente, a pessoa que formulou essa questão queria fazer uma questão falando qual dessas alternativas aqui que foi um contraponto à visão dos teólogos do século XVII naquele período. Qual dessas visões se contrapõe ao criacionismo e tudo. E a resposta correta é a registração questionada cientificamente com o estudo de. Nos dias atuais, essa parte da formulação da pergunta não permite que a gente marque registros fósseis. Porque nos dias atuais, não são os registros fósseis que nos ajudam a determinar a idade da Terra. São reações de radioisótopos, são questões de física nuclear, coisa que eu não vou aprofundar aqui, primeiro porque eu não faço física, e segundo porque isso não cai na prova do INSEJA, então não faz sentido a gente aprofundar aqui. Mas essa questão deveria ser anulada. Agora, aproveite o máximo, tudo que você pode puxar da prova e pegar da prova você tem que aproveitar. Então quando a pessoa que formula uma questão coloca um texto de alguma página, de algum livro, ela tem que referenciar, ela tem que dizer de onde foi que ela tirou aquele texto. Então olha aqui embaixo do texto tem dizendo Darwin, o pensamento evolucionista, Ciência no Tempo, São Paulo. Então, só por causa disso, só por causa da palavra Darwin, o pensamento evolucionista, você associa isso diretamente a fóssil, a registro fóssil. Por causa disso você já marca A. Sempre leia, veja de onde foi retirado o texto, a imagem, o quadrinho, seja o que for que você estiver vendo para resolver a questão. Veja de onde foi retirado aquilo, porque isso pode te dar informações importantes, viu? Eu vi outro dia no Instagram uma foto de uma prova de química, deve ser de escola, mas até em escola os professores têm que botar de onde foi que eles tiraram as imagens, né? Que estava bem assim, perguntando uma questão de múltipla escolha, né, de alternativas, falando, botando uma imagem e qual modelo atômico é representado nessa imagem. Aí tinha várias alternativas e na referência da imagem, dizendo de onde foi retirada a imagem, estava o site www. sei lá o que, modelo atômico de Bohr. Na própria referência estava a resposta. Então você pode tirar informações importantes, até mesmo conseguir responder perguntas por causa do vacilo de alguém que formulou uma questão e a resposta acaba estando na referência. Ok, isso foi o que eu tinha para falar sobre a prova. Agora vamos pegar algumas questões para a gente falar um pouco mais de conteúdo, né? A gente aprofundar um pouco mais o conteúdo. E eu não vou falar de conteúdos tão fáceis, eu vou pegar alguns conteúdos um pouco mais trabalhosos para alunos do ensino médio, né? Eu sei. Mas como são conteúdos que caem, eu vou falar e vou tentar trazer isso da forma mais simples possível. Então vamos para a questão aqui. Questão 23. Temos aqui um quadrinho com um leão e ele diz o seguinte: os aminoácidos são como tijolinhos que formam os meus músculos, mas não consigo fabricar esses tijolinhos, então tenho que comer os tijolinhos dos outros. A união desses tijolinhos forma A. DNA, B. Gorduras, C. Proteínas ou D. Carboidratos? Bom, essa aqui é uma questão
que a maioria das pessoas, mesmo não tendo a mínima ideia do que são formadas essas moléculas aqui de baixo, o DNA, gorduras, proteínas, carboidratos, assim, a composição mesmo bioquímica, só da associação de músculo com proteína consegue saber que a resposta dessa pergunta é C. Mas vamos fingir que a gente não sabe disso, né? Vamos fingir que a gente não sabe que músculos são compostos por proteínas, né? Vamos supor que a gente não tem esse conhecimento, porque isso aqui é um conteúdo que pode ser cobrado e pode não ser cobrado dessa forma aqui, dando pra gente de bandeja, né? Entregando a tirinha já dando essa resposta por causa dessa associação tão fácil de ser feita com o músculo. Então a gente tem que, vamos investigar cada uma dessas moléculas, né? Qual dessas moléculas aqui, qual desses tipos de moléculas aqui pode ser formados por aminoácidos, DNA, gorduras, proteínas ou carboidratos? Vamos investigar cada um deles, né? Mas vamos falar primeiro sobre biomoléculas. Então a gente vai entrar aqui na parte mais de bioquímica, por isso que eu falei que é um assunto um pouco mais complicado. A maior parte dos alunos que gostam de biologia tem um pouco de dificuldade de bioquímica, né? Então dentro da bioquímica nós temos biomoléculas, que são as moléculas que compõem e integram os organismos vivos, então não só moléculas orgânicas como moléculas inorgânicas, água, sais minerais, a imagem que está em espanhol, por isso está sales minerais, gases, então oxigênio dissolvido, a gente respira para poder mandar oxigênio, esse oxigênio ser transportado por nossas células, né, pelas hemácias até nossos órgãos e tudo, para poder as células, os tecidos fazerem respiração celular e produzir energia. Então as biomoléculas não são só moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica? Uma molécula onde o carbono forma cadeias. Então, gases, por exemplo, o CO2, ele tem carbono, mas ele não é uma molécula orgânica. Por quê? Porque não tem carbono formando cadeias de carbono. Dentro das moléculas orgânicas, nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Esses são os 4 grandes grupos de moléculas biológicas, orgânicas, né, no caso. E tá um pouco diferente, né? Aqui você tem lipídio, ácido nucleico, isso não estava aqui nessa imagem. Então, gordura às vezes é tratado como sinônimo de lipídio, embora na verdade seja meio que um tipo de lipídio. E o DNA, sim, o DNA é um tipo de ácido nucleico. Também tem o RNA, por exemplo. Então, quando nós estamos falando sobre moléculas orgânicas, estamos falando sobre isso, mas aqui então a gente vai ver quais que são os componentes, o que compõe essas moléculas aqui, né? Qual dessas moléculas são compostas por aminoácidos e o que compõe as outras. Vamos começar por os carboidratos. Então os carboidratos são moléculas orgânicas, então eles têm cadeias de carbono, que nós podemos ver aqui. Nos livros vai aparecer assim, ó. Mas quando está ligado, quando os carboidratos estão ligados formando grandes polissacarídeos são vários açúcares, né, ligados, você vai ver eles assim, ligados. Eu vou mostrar na próxima imagem. Mas no livro, quando pega um açúcar isolado, um monossacarídeo isolado, geralmente aparece assim. Como se pegasse ele, cortasse ali e esticasse. Então aqui nós temos uma cadeia de carbono. Isso, para ser uma molécula orgânica, tem que ter. Nada demais. O que define o carboidrato? Carboidrato. A palavra carboidrato, ela te lembra o quê? Carbo vem de carbono e hidrato, muita gente acha que é de hidrogênio. Hidrato é de água. Você bebe água, você está se hidratando, né? Então, hidro é água. Carboidrato, do que é composto a água? De hidrogênio e oxigênio. Então, as moléculas de carboidratos, elas só terão em sua composição carbonos, oxigênios e hidrogênios. Dito isso, vamos ver como é que a gente vai encontrar, onde nós encontramos carboidratos, né? Quais são exemplos de carboidratos? Aqui a gente tem essa imagem de uma moça, eu acho que parece um corpo feminino, pode ser uma criança também, independentemente de quem seja, uma pessoa segurando um monte de batata e aqui uma folha, né? E aqui tem setinhas puxando, uma aqui do braço dessa pessoa, outro aqui dessas batatas e outro aqui dessa folha.
E aí aqui nós podemos ver, dentro das batatas, nós temos a reserva energética das batatas. Como é que essa batata reserva energia? Né? Ela faz fotossíntese e produz a própria comida. Essa comida é o quê? É o amido, né? É estocado na forma de amido. E aqui o amido, como é que ele se dá? Olha aqui, tá vendo? Cada quadradinho desse aqui é um açúcar ligado em cadeia até formar esses grânulos aqui que nós estamos vendo. Então o amido, quando a gente come, a energia que a gente tem das batatas vem grande parte do amido. Por que tem uma seta aqui vindo do braço? Dentro do braço, no tecido muscular, no meio dos músculos dessa pessoa, nós temos o glicogênio. O glicogênio também é um carboidrato. Quando a gente come a batata, esses carboidratos aqui, que estão todos juntinhos formando um grande polissacarídeo, o amido, eles serão quebrados pelo nosso sistema digestivo. Nós temos enzimas para isso, nós temos proteínas que vão trabalhar na quebra do amido. Até na nossa própria boca nós temos amilase salivar, por exemplo. Na nossa própria saliva temos uma proteína que é liberada, que já trabalha na quebra dessas moléculas. Você vai quebrando uma por uma e vai dividindo em carboidratos menores, né? Para que isso aqui possa ser absorvido pelo nosso corpo. Quando isso aqui é absorvido pelo nosso corpo, isso é estocado na forma de glicogênio no nosso fígado e nos nossos músculos. E se a gente não utilizar isso, isso daí vai acabar virando, se transformando em gordura. Se a gente não utilizar a energia que a gente adquire na forma de carboidrato, né, a gente vai destruir tudo isso aqui, vai montar na forma de glicogênio, e se a gente não utilizar essa energia, ela vai ser convertida na forma de gordura, que é um outro tipo de molécula, a gente vai ver depois. Mas isso é só informação a mais. Muito bem, essas duas formas que nós encontramos, os carboidratos, o amido e o glicogênio, são formas energéticas, têm funções energéticas, de armazenamento energético. Aqui tem uma terceira forma, que eu achei interessante ser colocado aqui, que é a celulose, né, o papel, que as células vegetais, diferente das células animais, isso aqui tudo é uma célula, tá? Isso aqui tudo é uma célula dessa folha. E as células vegetais, elas são revestidas por uma parede celular que confere a elas uma maior rigidez. Essa parede celular ela é composta em grande parte por celulose. E essa celulose ela não tem função energética, ela tem uma função estrutural para poder conferir rigidez, né? Para poder que isso aqui se mantenha dessa forma, não seja mole, entendeu? Então, os carboidratos eles têm diversas funções, também tem funções estruturais. Outro exemplo estrutural que eu posso citar, a quitina. Quitina é um polissacarídeo também, né? É um carboidrato que a gente encontra no exoesqueleto de artrópodes, né? Tanto de insetos quanto de crustáceos. Então, o camarão, a casca, a carapaça dele, ela é rígida porque ela também tem esse carboidrato ali junto com vários outros minerais, em associação com vários minerais, para poder conferir uma rigidez, mas não tem função de reserva energética, tem a função de auxiliar naquela estrutura para que ela tenha aquela rigidez, para conferir aquela rigidez para aquela estrutura. Então, aquela textura e tudo mais. Então, nós vimos como os carboidratos se apresentam. Então, e qual que é a unidade, né? Qual que é o tijolinho, como diz aquela questão dos carboidratos? São os açúcares, são os monossacarídeos, né? Lembra que eu falei que quando aparecem em livro eles geralmente estão assim esticados? Então, um açúcar de 3 carbonos é uma triose, um de 5 é uma pentose, um de 6 é uma hexose. Note que todos eles têm a mesma fórmula. C6H12O6 é a fórmula tanto para glicose, quanto para galactose, quanto para frutose. Só muda a disposição dos átomos, mas todos têm o mesmo número de carbonos, oxigênios e hidrogênios. Bom, então se os bloquinhos de montar, né, os tijolinhos dos carboidratos, dos polissacarídeos são monossacarídeos, são açúcares simples, então nós não são aminoácidos. Né? Não são aminoácidos, mas nós já revisamos esse conteúdo. Próxima molécula orgânica. Ácidos nucleicos, mais especificamente naquela questão nós estamos falando sobre o DNA. Todo mundo aqui já viu uma esquematização, uma figurinha, né? Uma figura como essa aqui na imagem
da dupla hélice do DNA. Isso já aparece muito em filme, em muitas séries e tudo. Todo mundo já viu isso aqui em algum livro de biologia, alguma coisa nesse sentido. Isso daqui é uma molécula de ácido nucleico. Isso aqui é uma molécula de DNA. Qual que é o bloquinho de montar do DNA? Será que é um aminoácido? Então, agora você vai imaginar o seguinte. Isso aqui tudo é uma molécula só. Quero que você imagine que a gente está rompendo essas duas fitas. Isso aqui são duas fitas, né? É uma dupla. São duas fitas ligadas por ligações de hidrogênio. Essas coisas aqui que você vê ligando essas duas fitas são ligações de hidrogênio. Quero que você imagine que eu peguei uma tesoura molecular, vamos dizer assim, uma coisa muito pequena, e cortei essas ligações aqui de hidrogênio e peguei só uma dessas fitas aqui e joguei a outra fora, joguei essa outra aqui fora e estiquei só uma fita. Na próxima imagem a gente vai ver do que ela é composta. Você pode ignorar esse texto aqui, tá? Essa parte aqui, isso aqui que eu estou circulando com o mouse, espero que dê para ver meu mouse na gravação. Isso aqui que eu estou circulando com o mouse, essa parte aqui à esquerda, isso é a fita que eu separei. Isso daqui é a fita que eu separei. Qual que é a unidade da fita? A unidade da fita é isso daqui. Isso aqui se liga em conjunto e isso forma uma fita inteira. Então o tijolinho do ácido nucleico, o tijolinho do DNA, por exemplo, é um nucleotídeo. O nucleotídeo ele tem essa composição aqui, que isso aqui provavelmente não vai ser cobrado, mas um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Isso daqui se liga um no outro, vai se ligando e forma uma fita de DNA. Inclusive, com os carbonos desse açúcar que a gente tem aqui, cada carbono é numerado, né? Então tem o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e o 5 linha. Toda fita de DNA, quando é produzida, a extremidade que fica o carbono 5 linha, ela sempre o sentido em que é produzido o DNA é de 5 linha para 3 linha. Então o último nucleotídeo que será colocado é o da extremidade que fica o 3' sem nada, né? O que fica o carbono 3' sem ter um outro nucleotídeo aqui. Por isso que essa coisa da filosofia que fala qual é o sentido da vida, existe uma piada na biologia que dizem que o sentido da vida é de 5' para 3', né? Sentido no sentido, na acepção da palavra, no significado da palavra de orientação. Agora você já entende se algum biólogo te contar isso. Muito bem, então qual que é o bloquinho de montar do DNA? É o nucleotídeo. É essa parte aqui, né? É isso daqui, está meio torto, mas dá para entender. Então não é um aminoácido. Não é um aminoácido. Note que o bloco de montar do ácido nucleico, que é um tipo de molécula, ou um tipo de biomolécula, tem na sua composição um carboidrato, veja só. Tem um açúcar, uma pentose. O que é uma pentose? A gente acabou de ver. É uma molécula de carboidrato com 5 carbonos. Então vamos para os lipídios. Olha, os lipídios são os mais diferentes dentre todas as biomoléculas, assim eu pelo menos acho, porque para começar que não tem uma única unidade, né? Porque o que a gente já viu, por exemplo, os carboidratos, né? Você tem um polissacarídeo gigantesco, mas ele pode ser reduzido a uma única coisa, que são monossacarídeos, uma única molécula de açúcar. Todas essas grandes moléculas de várias moléculas de açúcar ligadas, que formam uma única molécula, se a gente divide, você tem açúcares simples, né? A mesma coisa quando a gente fala de ácidos nucleicos, né? O DNA, o RNA. Toda aquela fita, se a gente reduz, a gente tem uma única unidade, que são os ácidos nucleicos. É uma repetição daquela unidade, é uma repetição daquele tijolinho, como fala aquela questão, né? O tijolinho do ácido nucleico do DNA é o nucleotídeo. O mesmo vai valer para as outras biomoléculas. No caso do lipídio, não tem exatamente uma unidade, né? uma coisa que a repetição forma o lipídio. Mas sim tem algumas moléculas que aparecem e que são características dos lipídios, né? Como a gente vai ver aqui, o glicerol e os ácidos graxos, são essas moléculas aqui de cadeia longa. Tá? Então,
tem glicerol e ácidos graxos, lipídio. Tá? Na prática é isso. Pode parecer outra coisa, pode ter grupos fosfato, pode, a gente vai ver inclusive. Isso aqui é uma gordura saturada. Você aí que está estudando para a prova de ciências da natureza, que também cai em química, eu sei que você precisa saber desse tipo de coisa na química orgânica. Né? O que é uma insaturação? Uma insaturação é quando o carbono faz ligações duplas ou triplas. Né? Então, uma gordura saturada é quando aqui nós temos o carbono apenas fazendo ligações simples. O que isso muda? Assim, isso muda que, como aqui consegue ficar tudo retinho, por causa das ligações simples, é mais fácil de ficar compactado. Como é mais fácil de ficar compactado, o grau de compactação das moléculas vai definir o ponto de fusão, de ebulição dessas moléculas, né? A facilidade com que ela vai entrar, passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, na temperatura ambiente, as gorduras saturadas tendem a se apresentar no formato sólido, como é o caso da manteiga aqui. Entendeu? E aqui temos o caso de um óleo vegetal. Aqui nós temos um glicerol, 3 ácidos graxos, porém nós temos um que tem uma insaturação. Este carbono bem aqui e este carbono bem aqui fazem uma ligação dupla. Isso faz com que essa molécula fique torta. E quando muitas dessas moléculas ficam juntas, né, elas acabam não conseguindo se compactar muito bem. E por causa disso, os óleos vegetais se apresentam na temperatura ambiente no estado físico líquido. Isso faz todo sentido físico, se a gente for parar para pensar. Né? E aí o que algumas pessoas fazem? Pegam gorduras que são insaturadas e passam por um processo de hidrogenação. Jogam hidrogênios aqui para poder estabilizar esses carbonos, fazer com que esses carbonos se liguem aos hidrogênios e não façam ligações duplas com os outros carbonos, e desentortam esses ácidos graxos, né? Eu ia falar ácidos nucleicos, esses ácidos graxos. Por exemplo, é o que acontece com a margarina. A margarina não é uma gordura saturada pura, ela passou por um processo de hidrogenação para retirar as insaturações, e por isso ela consegue ficar no estado sólido em temperatura ambiente. Muito bem, temos aqui mais um tipo de lipídio. Isso aqui não é exatamente uma gordura, por isso que eu falei que gordura não é exatamente sinônimo de lipídio, embora algumas pessoas chamem. Isso aqui é um componente de todas as membranas celulares, né? Todas as membranas que a gente consegue ver nos seres vivos, você vai ter fosfolipídios. Mas, de novo, aqui tem o glicerol, aqui é a molécula aqui do glicerol, aqui, e 2 ácidos graxos, e um deles com uma insaturação, que faz com que a molécula fique um pouco torta. E aqui tem uma outra parte que tem outros compostos, né, que dão outras propriedades para o fosfolipídio, que a gente pode trabalhar em outro vídeo. Então, a gente já viu 3 das 4 alternativas. O DNA, quais que são os tijolinhos do DNA? São os ácidos, são os nucleotídeos, né? O DNA é um ácido nucleico e os tijolinhos são os nucleotídeos. As gorduras são compostas principalmente por ácidos graxos e glicerol. E as proteínas nós vamos ver agora. E os carboidratos são, se a gente pega um polissacarídeo, ele é composto por um monossacarídeo, por açúcares mais simples. Agora vamos para as proteínas. Então o músculo, o próprio exemplo que foi dado ali, a gente pega aqui o músculo, né, um feixe de fibras musculares, até a gente ir aqui no sarcômero, que é a unidade de contração muscular, é onde a contração muscular ocorre. Essas tirinhas aqui que você vai vendo, isso aqui é uma imagem feita a partir de microscopia eletrônica. Essas tirinhas aqui, isso aqui roxo, esses filamentos aqui roxo e amarelo, laranja, isso são proteínas. A unidade que compõe os blocos de montar dessas proteínas são os aminoácidos. Eu já falei desde o início, né? Não tem nenhum mistério.
Mas vamos agora que isso aqui foi só para a gente poder estudar todos os outros grupos de moléculas, para caso caia, vocês acertarem. E vamos falar um pouco sobre os aminoácidos, até porque vocês também estão estudando, a prova de ciências da natureza também tem química. E a química orgânica, vocês também têm que estudar funções orgânicas, não é? Então, tem um OH isolado no meio de uma cadeia carbônica, você tem que saber que aquilo ali é uma função álcool, né? Aquilo ali é um álcool, entendeu? Nesse caso aqui, por que isso aqui ajuda a fixar, entendeu? Por que isso aqui se chama aminoácido? Aminoácido. Isso aqui é uma representação de um aminoácido. Esse grupo aqui, o grupo R, é o radical. Isso aqui é o que altera para cada aminoácido. Todos os aminoácidos, triptofano, tal, todos os vários e vários aminoácidos que existem, né, os essenciais e outros que a gente também não produz, que podem ser formados artificialmente, eles são iguais aqui. Eles têm um carbono alfa, né, um carbono central, que se liga a um hidrogênio, que se liga a um grupo carboxila, que se liga a um grupo amino, grupo amina, e um radical. O que vai variar é isso daqui. Isso daqui pode ser um outro H, pode ser um outro hidrogênio. Pode ser várias coisas. Isso aqui que vai definir qual vai ser o nome do aminoácido. Por que se chama aminoácido? Porque tem amina, né? NH2 ligado a um carbono, uma molécula orgânica. Isso aqui é um grupo amina. E amino para formar aminoácido. E o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? Isso daqui é o ácido carboxílico. Então, aminoácido. E na formação, na síntese de uma proteína, o que vai acontecer é que o grupo carboxila vai se ligar com o grupo amino do outro aminoácido. Isso vai ser uma ligação peptídica que vai formar um polipeptídeo, né? Vai formar vários aminoácidos em cadeia que vai formar uma proteína. Então, estamos aqui, desvendamos finalmente a questão que dá para resolver desde o início, né? Porque todo mundo sabe que músculo é composto por proteína, então a resposta já estava dada desde o início, mas é bom para a gente ver do que são compostas essas outras moléculas aqui, porque isso pode cair. Então vamos para a questão 13. Eu tenho achado muito curioso, importante a gente levar em consideração que notar que cada vez mais questões de biotecnologia têm aparecido em diversos tipos de exames, até mesmo no INSEJA, que é um exame mais simples, né? Mas tem aparecido não só no INSEJA, mas sempre já é uma tendência antiga de ser uma área cada vez mais expressiva, uma matéria cada vez mais expressiva em grandes vestibulares, em concursos extremamente concorridos, né? E aqui temos uma questão que fala sobre isso, né? Uma modificação genética do mosquito Aedes aegypti, né? O transmissor de diversas doenças, dengue, chikungunya. E como é que funciona isso, né? É uma questão até relativamente bem simples. Lendo aqui, você mesmo sem ter um conhecimento muito profundo, você vai conseguir fazer. Mas vamos aprofundar um pouco mais e vamos tentar entender o que é, né? O que significam essas palavras, para se tiver algum outro tipo de questão que cobra esse conhecimento sem que fique muito claro, você não ficar perdido. Então, essa questão fala sobre a alteração genética do mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, que você pega embriões, os cultiva em laboratório e faz uma alteração adicionando, né, introduzindo no mosquito um gene que produz uma proteína. Um gene é um segmento do DNA. Aqui, uma célula animal, todos os animais são constituídos de células, né? Para ser considerado um ser vivo, a gente tem que ter células. Os vírus não são considerados seres vivos, principalmente uma das características porque eles não são compostos por células, eles são acelulares. Então, para ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, né? Ao menos uma. Um protozoário, uma bactéria é um ser vivo porque são compostos por uma célula. Então, isso aqui é uma célula do animal. O animal tem várias células. No núcleo, né, aqui tem várias estruturas, mas no núcleo, essa estrutura aqui roxa, você guarda o material genético. O material genético, né, o DNA, alguns segmentos dele têm instruções de como é que você vai sintetizar, para sintetizar, que codifica proteínas, né? Então você tem a instrução para poder produzir uma proteína que
que é produzida com base nessa sequência de nucleotídeos, né, que tem no DNA. Então, isso que é um gene, né, uma sequência de nucleotídeos do DNA que será traduzida, né, que no final será traduzida numa proteína, que tem informação para codificar uma proteína. E quando você pega um gene de uma espécie, porque as espécies têm diferentes genes, e é isso que faz nós sermos diferentes. Um ser humano é muito diferente de uma girafa, que é muito diferente de um tubarão, que é muito diferente de um orangotango, por causa dos genes, principalmente. Os genes é que vão dizer que tipo de proteína vai ser produzida, e isso gera alterações no corpo, né? Alterações morfológicas. Então, quando nós utilizando a tecnologia que nós desenvolvemos, pegamos genes de uma espécie e colocamos esse gene em outra espécie, nós observamos coisas engraçadas, como por exemplo aqui, a gente pode ver um gene do vagalume, o gene, né, que faz ele ter aquele efeito bioluminescente, aquele efeito de luz, numa planta de tabaco. Essa planta começou a produzir as proteínas, né, que fez essa reação química para poder produzir esse efeito luminoso. Aqui com um porco, expressando genes de água-vivas, de quinidários, que também tem um efeito parecido. Isso é o que a gente chama de transgênico. O transgênico é uma espécie expressando um gene de outra espécie, né? Quando um gene é colocado numa espécie que não deveria ter aquele gene, está expressando um gene que não deveria. Na agricultura, a maior parte das coisas que nós consumimos já são transgênicos. Isso é ruim? Não. Esses genes, né, é feito geralmente um longo estudo, e esses genes eles têm funções para a planta ser mais produtiva, né, ou para ela durar mais tempo na prateleira sem apodrecer, produzir algum tipo de composto, conservante, ou ser mais fácil de ser cultivada. Tem interesses comerciais na produção de transgênicos, não é à toa. O transgênico ele não é feito sem nenhum motivo. E, obviamente, existem estudos para poder averiguar e ver se a alteração genética daquele organismo vai ser prejudicial à saúde se for consumido, né? Então, esse é o primeiro ponto. Voltando para a questão. Agora que a gente já sabe o que é um transgênico, esses mosquitos, a partir do momento que a gente introduz esse gene, ele se torna um transgênico. Ponto final. Ele vai expressar um gene que não é dele. E porque ele tem uma modificação genética, né? E são liberados apenas, primeira coisa, são selecionados, né? É feita uma seleção para ver quais desses insetos que responderam que de fato tem esse gene, que esse gene realmente foi introduzido no conjunto de genes que o organismo tem, e são liberados e soltos apenas os machos da natureza. Por que isso? Porque o mosquito que se alimenta de sangue é a fêmea. O mosquito que vai transmitir a doença, picando, é a fêmea. Então não faz sentido uma pesquisa que tem como intenção combater esse tipo de coisa, liberar e soltar, fazer a soltura de mais fêmeas, mais mosquitos que vão poder ocasionar, poder causar esse tipo de problema, né? Poder transmitir mais doenças. Então, apenas machos que têm outro tipo de hábito alimentar e se encontram com a fêmea para poder se reproduzir. E quando a fêmea se reproduzir com o macho, a fêmea vai ter um episódio reprodutivo perdido. Muita energia da fêmea vai ser perdida com uma prole que vai toda morrer. Isso ajuda a reduzir a população, é um controle populacional interessante pra caramba desse mosquito Aedes aegypti. Então vamos para as alternativas aqui. E isso que eu acho engraçado do ensejo, porque as alternativas elas são até bem fáceis, eles colocam as alternativas muito nada a ver. A consequência direta da introdução desse mosquito na natureza será o aumento do uso de inseticidas. Qual o sentido disso, né? Talvez porque com a palavra transgênico você pense em alimentos, né, em agricultura, não sei o que passa na cabeça das pessoas, né, para elaborar esse tipo de questão. B. Redução da população dos mosquitos transmissores. Sim, é exatamente isso, né? Questão B. Vamos ver as outras. C. Extinção de uma espécie importante para a teia alimentar da região. Bom, esse tipo de controle dificilmente vai resultar em extinção do mosquito. E de fato o mosquito ele tem uma certa importância na teia alimentar. O mosquito não serve só para transmitir doença e só para tirar sangue da gente, né, e incomodar.
ele faz parte também de teias alimentares, né? Ele realmente compõe, ele tem seu nicho ecológico. Agora, é uma questão, né, uma alternativa um pouco meio nada a ver ali. Falando que ele é importante e tal, não é bem assim que funciona, né? Então, D. Risco de surgimento de uma nova espécie devido à manipulação genética. Isso eu vou comentar um pouco mais no final dessa apresentação, mas não é tão fácil assim que surja uma nova espécie. Não é com uma simples alteração, introdução de um gene, que uma espécie nova surge. Isso é um processo muito mais, não só demorado, mas trabalhoso, muito mais genes. É uma diferença genética muito grande que tem que acontecer entre um indivíduo e outro para que eles sejam considerados de espécies diferentes. Então aqui a gente já viu, né? Uma célula aqui, os transgênicos, e aqui a alternativa B, né? Redução da população de mosquitos transmissores. E aqui a gente vai fechar com a última questão. Na Inglaterra, há dois tipos de mariposa Biston betulária, clara e escura, que costumam repousar na árvore bétula. As árvores de casca branca eram abundantes na Inglaterra e os líquens claros cobriam a maioria dos troncos das árvores. Líquens e musgos são excelentes bioindicadores, né? Você vê o nível de poluição. Se o ambiente tem muitos líquens, é porque ele não está muito poluído. Isso permitiu às mariposas claras uma excelente camuflagem contra a predação. Com a Revolução Industrial, o advento de fábricas espalhou muita fuligem pelas florestas próximas. A fuligem eliminou os líquens, que são extremamente sensíveis à poluição, e enegreceu os troncos das árvores. Contra um fundo escuro, as aves podiam ver melhor as mariposas claras, que se tornaram um alvo mais fácil de predação. Por consequência, por conseguirem se camuflar melhor no novo ambiente, as mariposas escuras sobreviveram, puderam se reproduzir e passaram seus genes para as gerações seguintes. A predominância de uma das cores de mariposas inglesas constitui uma evidência a favor da A. Bom, está bem óbvio que isso daqui tem a ver com evolução, né? Isso daqui, você tem dois tipos de mariposa, né, de uma mesma espécie, elas têm uma diferença e existe uma mudança na seleção, né? O meio seleciona quais são as características mais favoráveis e vive aquele que se adapta melhor ao meio. Não vive o mais esperto, não vive o mais forte, não vive o mais inteligente. Vive aquele que se adapta melhor ao meio. Se o meio exigir inteligência, ótimo, o mais inteligente vai sobreviver. Se o meio exigir força, o mais forte vai sobreviver. Se o meio exigir velocidade, o mais veloz vai sobreviver. Nem sempre mais complexidade, o maior número de atributos vai ser bom. Às vezes pode ser desperdício energético. Por exemplo, o caso de peixes que começaram a viver em grutas, em cavernas escuras, que não tinha luz, e eles simplesmente perderam os olhos. Porque geração a geração, o organismo deles gerava uma estrutura que era inútil, eles não enxergavam. Por que você vai gastar energia para gerar um órgão que é inútil? Ao longo de milhares de anos, foram tendo algumas modificações e com a perda gradual desse olho, não fez nenhuma diferença para o peixe, foi até melhor, porque você deixa de gastar energia para poder fazer um olho, para poder formar um olho, e investe essa energia, né, que é provinda da alimentação, em outras coisas, em outras estruturas que podem ser muito mais úteis em uma gruta escura, né? Então, mas vamos ler as alternativas aqui para a gente discutir um pouco sobre elas. A predominância de uma das cores de mariposa inglesa constitui uma evidência a favor da endossimbiose, isto é, a interação obrigatória para a sobrevivência dos organismos. Então, a interação obrigatória para a sobrevivência dos organismos é o mutualismo, né? E a gente tem como exemplo de mutualismo um tipo de simbiose. O que é simbiose? Sim é junto, e biose é viver junto, né? Vida junto. Simbiose é viver junto. Endo é dentro. Então, endossimbiose, uma relação endossimbiótica, é quando um organismo está vivendo dentro do outro em harmonia. E os dois se ajudam, né? Como exemplo disso, nós temos os exemplos mais clássicos que aparecem em concursos vestibulares e até mesmo na prova do Enseja, é o exemplo do gado, da vaca, do boi e dos cupins. Os dois, eles comem
muita coisa de origem vegetal, né? A vaca ela pasta, o cupim ele come madeira e o animal por si só ele não produz enzimas, né? Moléculas biológicas que são capazes de digerir esses componentes vegetais, principalmente por causa da celulose. Lembra que a gente viu lá atrás que as paredes celulares de células vegetais são compostas por celulose? Nós não temos como digerir a celulose sozinhos. Então, no trato digestivo desses animais, existem micro-organismos que vão produzir para eles essas enzimas para que eles consigam absorver essa energia. E, em troca, esses micro-organismos vão se aproveitar e vão pegar parte desse alimento que foi ingerido pelo animal, tanto pelo cupim quanto pela vaca. No caso do cupim, é um protozoário que vive no trato digestivo. No caso da vaca, são grupos de bactérias. E aqui eu peguei um outro exemplo que é de uma... isso aqui eu nunca vi caindo em nenhum vestibular, mas eu peguei porque eu achei interessante para exemplificar. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho estudado. Isso aqui é um protozoário do gênero Stentor, que é um protozoário gigantesco. Algumas espécies desse gênero chegam a ser do tamanho de um grão de arroz. Pensa, uma única célula do tamanho de um grão de arroz. E essas bolinhas verdes aqui são algas unicelulares, que fazem fotossíntese e dão um pouco de alimento para o stentor. Então esse stentor ele se alimenta de outras coisas, mas parte do que essas algas produzem de alimento na fotossíntese, o stentor também pega para ele. E ele não digere, essas algas não são alimento dele. E o que essas algas ganham com isso? Né? O que elas ganham com isso é proteção. Porque ser grande no ambiente microscópico é importante para você não ser digerido, para você não ser fagocitado e devorado e comido. Né? Então, o stentor ele fornece proteção, porque são poucos os tipos de organismos que vão conseguir fagocitar ou atacar um protozoário desse tamanho. Então, outro tipo de reação endossimbiótica, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de endossimbiose, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça não é isso daqui. Isso daqui são relações ecológicas, a gente lembra de mutualismo, por exemplo. Mas o que tem que vir na sua cabeça é... Aqui, isso daqui eu botei, tinha até esquecido, para falar das paredes das células vegetais. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é um esquema de uma célula vegetal. Aqui um núcleo também, mesmo esquema das células animais, só que tem algumas diferenças. Primeiro, tem cloroplastos para fazer fotossíntese, a gente não faz fotossíntese. E tem parede celular. Essa estrutura aqui, que reveste rígida, é composta de celulose. E é por isso que esses aqui, ó, cupins e o gado, e a vaca, o boi, e outros vários animais também, possuem, vários animais herbívoros, possuem uma microbiota ali, uma grande quantidade de bactérias que vão ajudar a digerir isso daqui, né, essa parede, para poder conseguir consumir o organismo, aproveitar a energia, né, na forma de nutrientes. Mas além disso, quando você pensa em endossimbiose, você tem que pensar em teoria endossimbiótica, que é a ideia, o pensamento que explica a origem das nossas mitocôndrias e dos cloroplastos das plantas. Os cloroplastos das plantas e as nossas mitocôndrias foram fruto de uma relação endossimbiótica, de uma relação tal como a do stentor com as algas microscópicas, né? Com as algas unicelulares. Né? Microscópicas não. Também microscópicas, mas as algas unicelulares. É exatamente algo muito parecido com isso daqui aconteceu para que as plantas hoje tenham cloroplastos e nós tenhamos hoje as mitocôndrias. As mitocôndrias são bactérias que foram fagocitadas por uma célula ancestral e que se manteve uma relação endossimbiótica. E hoje todos os eucariontes, né, todos os eucariotos, seja protozoário, fungo, animal, planta, todos eles vão possuir mitocôndrias. E tem um grupo, se eu não me engano, de protozoários que não tem, mas é porque ele perdeu. Ele ainda tem genes de mitocôndria aqui no núcleo, mas ele tinha mitocôndria, ele apenas perdeu, talvez por a mesma questão que eu falei dos peixes em grutas. Talvez
diminuir a complexidade para ele tenha sido mais interessante evolutivamente, não é? Então, a teoria da endossimbiose, que nós temos um eucarioto heterotrófico. Isso aqui é contestado, para algumas questões pode aparecer como sendo apenas uma célula ancestral, porque existe uma discussão se isso daqui era um eucarioto ou um procarioto que fagocitou, né? Fagocitou uma cianobactéria, e isso aqui veio dar origem a todos os cloroplastos que nós temos, né? Que nós encontramos nas algas brancas, nas algas vermelhas, em todos os tipos de algas, e nas algas verdes e nas plantas terrestres. Em todas as plantas terrestres são frutos de uma relação endossimbiótica que aconteceu de uma célula ancestral que fagocitou uma cianobactéria que começou a produzir energia para ela, e enquanto essa daqui fornecia abrigo, assim como uma relação que ocorre entre o stentor e essas algas unicelulares aqui. Então, essa é a teoria da endossimbiose. A gente sabe que aquela questão ali está errada, né? Essa questão aqui não é a alternativa certa, mas é importante para a gente comentar algumas coisas de biologia que podem cair na prova. B. Geração espontânea, isto é, organismos vivos podem se originar facilmente a partir de matéria inorgânica. Isso aqui era um pensamento muito comum antigamente. As pessoas não conheciam a reprodução de animais, principalmente animais invertebrados ou animais pequenos. Então você botava um pedaço de carne, começava a apodrecer, do nada aparecia um montão de mosca, de verme. E você pensava, de onde é que surgiu isso? De onde é que veio isso? E dava a impressão de que realmente eles apareciam ali. Quando criavam condições específicas, né, aqueles animais surgiam. Então, a geração espontânea foi, por muito tempo, as pessoas acreditavam nisso, até que isso daí foi derrubado, mas isso daqui, com certeza, primeiro que tanto a alternativa A da endossimbiose quanto isso daqui não tem absolutamente nada a ver com o texto. O que eu falo sempre? Vamos ver o que tem a ver com o texto para responder. Não tem nada a ver com o texto, né? Então, por mais que seja certo, né, a alternativa, não tem nada a ver com o texto. Né? Não tem absolutamente nada a ver com o texto. Agora, C e D. Seleção natural, isto é, indivíduos mais aptos em determinado ambiente têm maior probabilidade de se reproduzir. Sim, certíssimo, é exatamente isso. Porque o ambiente mudou e o ambiente decidiu quem é que estava mais apto. E aqui na letra D, lei do uso e desuso, isto é, alterações no ambiente causam mudanças nos organismos que ali vivem, que podem ser transmitidas aos descendentes? Não, isso aqui não. Isso aqui é uma espécie de, colocando em oposição, né, o darwinismo e o lamarckismo, mas não. Lei do uso e desuso não tem nada a ver com essa questão aqui. Lei do uso e desuso, você lembra daquela questão, daquela imagem da girafa, né? Aquela coisa que sempre aparece para comparar o darwinismo com o lamarckismo. Que basicamente o que o Darwin diz é que o meio seleciona quais são as características mais aptas a sobreviverem ali. O lamarckismo fala que os indivíduos, de tanto utilizarem certas estruturas, uma girafa, de tanto tentar pegar a comida na árvore, ela vai crescer o pescoço e o filho dela vai nascer com um pescoço grande. Eu te pergunto, se você for todo dia na academia e ficar muito forte, significa que o seu filho vai nascer forte? Não. O seu filho vai nascer com uma série de características, vai nascer normal, e só se ele malhar bastante é que vai ficar forte. Então, a lei do uso e desuso, ela não vale para explicar esse tipo de coisa aqui, tá? da evolução. E, como prometido, eu falei lá atrás de que apenas a alteração de alguns genes não seriam suficientes para uma espécie ser considerada, para o surgimento de uma nova espécie, né? Como é que isso se dá? Porque vocês, às vezes, estudam evolução para poder fazer essas provas, mas vocês não entendem como é que uma espécie surge, né? Então, aqui um esquema muito simples, para dar um exemplo de como é que uma espécie pode surgir, de como que dizer que uma manipulaçãozinha genética daquela ali poderia gerar uma espécie é uma grande besteira. Imagine um lago, né, com uma população de peixes, são todos da mesma espécie. De repente acontece uma seca, esse lago ele se divide em dois. Né? Esse lago ele seca. E ele fica assim por milhares de anos. Né? Por milhões e milhões de anos esse lago fica assim. Então essa população que está aqui,
ela não entra mais em contato com essa população que está aqui. Os dois peixes são da mesma espécie, mas só que cada diferença, cada indivíduo que nasce diferente, cada mutação que acontece em um lago não acontece no outro. E toda vez que os indivíduos se reproduzem, existem mutações. Você tem características que são só suas, você tem alterações no seu DNA que são só suas, que não vieram nem do seu pai nem da sua mãe, né, que são características únicas suas. Toda vez que acontece a reprodução, vão ter essas características. A maioria delas não faz nenhuma diferença, outra parte é ruim e uma ou outra pode ser benéfica. E outras não fazem diferença agora, mas quando o meio muda, isso passa a fazer diferença, como foi o caso aqui das mariposas, né? Tinha mariposa escura, de repente ficou tudo escuro e ela passou a ser o organismo que se camuflava. Então o meio muda, não existe uma característica essencial perfeita que vai se manter sendo a perfeita para ser alcançada, né? Então é esse o entendimento que tem que ter. Você tem a separação das populações e mutações que acontecem em um dos lagos não vão passar para outro lago. Ao longo de milhares de anos, se a gente vê se surgiu em um dos lagos uma característica que faz com que o peixe fique azul, não vai ter surgido no outro. E não se engane, esse peixe pode continuar muito parecido, até mesmo da mesma cor que esses daqui, de milhares e milhões de anos atrás, só que não é a mesma coisa. Porque a cada geração eles vão se modificando um pouco. Por mais que ele tenha mantido a cor e o padrão mais ou menos igual, esse peixe aqui também não é da mesma espécie desse. E aí, se nós pegarmos esse peixe aqui e esse daqui e nós tentarmos reproduzi-los e não tivermos sucesso, aí nós podemos dizer que a separação genética, a diferenciação genética entre os dois é tanta que nós temos duas espécies diferentes, né? E essas duas espécies são diferentes da espécie original que deu origem às duas. Esse daqui não é essa mesma espécie, embora se pareça, porque já se passaram milhões de anos e essa espécie daqui, embora se pareça, geneticamente é uma coisa completamente diferente. Ah, mas e se eles conseguirem se reproduzir, mas são muito diferentes? Aí nós temos um caso de subespeciação. É o que acontece com lobos e cachorros, por exemplo, com muitas espécies de peixes também. Aí você consegue, com muitas espécies de animais, ficam muito tempo separadas, tem diferenças ali morfológicas, significativas diferenças genéticas, mas ainda conseguem gerar indivíduos férteis e tudo. Nesse caso a gente fala sobre subespeciação. Então nós temos duas subespécies de animais, entendeu? Mas deu para compreender como é que acontece o surgimento de uma espécie, porque tem gente que não faz a mínima ideia de como isso acontece. E é isso, eu acho que acabei passando o conteúdo que eu queria passar. Falei um pouco sobre a prova, falei de alguns conteúdos que eu acho que são interessantes e pouco abordados nesses materiais, né, de vídeos de biologia. E a maior parte das imagens, esse 90% das imagens que eu usei, estão nesse livro aqui, Biologia de Campbell. Foi o livro que eu usei como base para pegar as imagens, principalmente, se vocês quiserem saber. E é isso, bons estudos, uma excelente prova a todos. Todos se preparem e estudem bastante até lá. Estejam todos preparados.